Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Hoje a gente veio falar de cinema, mas do jeitinho Histórias de Cego de ser. E aí, o que você acha? O novo filme do Leandro Hassum é capacitista? Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Eu estou falando do filme Amor Sem Medida, que não é tão novo assim, foi lançado no final do ano passado, mas eu vi pela primeira vez esses dias e eu queria trazer algumas discussões para vocês. Eu sei que algumas pessoas já torcem o nariz, tudo agora é capacitismo, tudo é preconceito, tudo é não sei o que mimimi, não sei o que. É complicado porque quando a gente fala mimimi, mimimi em geral é a dor que não dói em mim, né? Então o mundo mudou e a gente precisa entender que agora as pessoas têm vozes, né? As pessoas que sempre estiveram à margem, por assim dizer, elas têm voz e elas podem dizer, dar a sua opinião. E é um pouco o que eu vou fazer, vou dar minha opinião. Vocês podem discordar, podem concordar, é livre. E eu acho que é importante a gente discutir essas questões, porque a gente está falando de um filme, mas é um filme que reflete coisas que acontecem na sociedade. Primeiro é importante dizer que o Amor Sem Medida é um filme de comédia, comédia pastelão, e ele é baseado, muito baseado, quase copia-cola, de um filme argentino chamado Corazón de León, que é de 2014, e por sua vez gerou um outro filme, um filme francês chamado O Amor à Altura, que já até passou na sessão da tarde, esse de 2016. Eu assisti tanto o filme brasileiro, do Leandro Hassum e da Juliana Paz, quanto o filme francês, O Amor à Altura. Eu não vou me atrever aqui a repetir o nome dos atores, porque eu não sei. Mas pelo que eu li, o filme argentino, Coração de Leão, é bem parecido com o filme francês. O filme francês copiou bastante do filme argentino. E os três filmes, como um todo, eles são muito parecidos, com uma peculiaridade aqui, outra ali. Então acho que a gente pode discutir sem muito medo, até porque eu não quero falar sobre cinema, eu quero falar como a pessoa com deficiência é representada. Que tipo de deficiência? O filme trata sobre nanismo, uma produção, uma história sobre um cara com 1,36 m que se apaixona, que se envolve com uma moça mais alta, não fala a altura dela, mas no filme brasileiro a Juliana Paz. Aí vocês vão pensar, pô, mas Leandro Hassum não tem baixa estatura? Então, nos três filmes, a primeira crítica que se faz é que o ator principal, ele não tem baixa estatura, ele foi diminuído por computação gráfica, né? Então essa já é uma primeira crítica que se faz, é o tal do fake, o fake face, se não me engano, né? É quando pessoas sem deficiência fazem papel de pessoa com deficiência. O que se discute muito é o seguinte, já é difícil pessoas com deficiência, que são atores, terem papéis, né? Em geral, elas só são representadas quando elas quando um personagem tem deficiência. Aí quando um personagem tem deficiência, pega um ator que não tem deficiência, então já era, né? Claro que puseram o Leandro Hassum, é uma comédia, que a Netflix queria chamar atenção e tudo mais, mas essa já é a primeira crítica. Então, quando a gente põe um ator sem deficiência para representar uma pessoa com deficiência, a gente está criando uma abertura para críticas, porque principalmente o filme brasileiro, o tom dele é muito mais comédia, pastelão do que os outros dois. Os três filmes são um pouco comédia, mas o filme brasileiro é uma comédia pastelão. Ele pega situações muito caricatas, inclusive exageradas, para falar sobre essa questão. E a primeira coisa que chama atenção é que o Ricardo Leão, que é o protagonista, que é o personagem do Leandro Hassum, ele tem baixa estatura, mas é só isso que pode fazer com que uma pessoa não se relacione com ele, porque ele é um médico, e não só um médico, ele é um cardiologista dos mais incríveis do mundo, tanto que tem uma cena que ele está tratando o Papa, ele ele salta de paraquedas, ele é engraçado, ele é divertido, ele tem uma filha que é boa gente pra caramba, ele tem dinheiro demais enquanto a Ivana, que é a Juliana Paz, ela está saindo de um casamento, ela divide o escritório com o ex-marido, ela sofre bastante preconceito por parte dele, por parte da família, ela está se estabilizando, buscando seus próprios caminhos. E aparece o Ricardo Leão. E aí, estava lendo uma crítica da Silvia Colombo, que é uma jornalista que eu adoro, ela é baseada em Buenos Aires, ela escreve para a Folha, ela escreve sobre política, mas também escreve sobre cultura. E eu encontrei uma resenha dela de 2014 do filme argentino Corazón de León, quando nem existia ainda o filme francês, nem existia o filme brasileiro,
falando que o filme saiu com um pouco de sabor de preconceito. E porque o filme argentino aborda questões que são muito particulares deles também, né, como o preconceito da classe média argentina e tal. E o filme, a Silvia Colombo fala, e o filme apaga um preconceito, né? Pessoas com baixa estatura, pessoas com deficiência em geral, elas podem se relacionar, sim, com certeza, elas são parceiros à altura, sem querer fazer trocadilho. Mas, por outro lado, isso só acontece porque a pessoa tem muito dinheiro. A pessoa, para poder ter uma relação, ela tem que ter muito dinheiro, ela tem que ser extra série. Então, pô, a Ivana não se relacionar com o Ricardo, o cara é gente boa demais. O cara, pô, ela tava falando, tô com um problema, o cara levou ela pra pular de paraquedas. Então, assim, pô, eu também, quase eu me apaixonei pelo Hassum aí nesse filme. Então, assim, o cara com baixa estatura, para ser aceito, ele tem que ser fora de série, né? A pessoa com deficiência, ela, para ser aceita, ela tem que ser a melhor em tudo, né? Ou a melhor, muito melhor naquela coisa, para que ela possa ser considerada na sociedade. Mesmo assim, existem muitos preconceitos, e o filme francês é um pouco mais dramático. Tem uma cena que é a cena do espelho, né? Que eles estão lá num momento de intimidade e, de repente, a personagem principal, a Ivana, ela olha no espelho e vê o Ricardo como se ele fosse, quase como se ele fosse uma criança, né? E ela se questiona ali, ela fecha a cara, depois ela fecha os olhos e aproveita, porque, além de tudo, o cara é bom de cama, né, gente? No filme português, inclusive, o cara é bem dotado. Então, pô, gente, pelo amor de Deus, né? O cara tem tudo de bom. É um negócio assim que a pessoa quase é obrigada a aceitar. No filme argentino, o que fica é como se a protagonista, ela só pensasse em ficar com ele, apesar dos preconceitos todos, porque ele tem dinheiro. E aí tem um lance todo da discussão sobre a classe média argentina e tudo mais. E aí nós entramos na parte do preconceito, que é a parte que mais chama atenção. No filme do Leandro Hassum, O Amor Sem Medida, os preconceitos são postos de forma muito escrachada, né? Tudo aquilo que a gente escuta sobre pessoas com baixa estatura, nanismo, não, né? Tipo assim, um monte de falas, assim, aqueles jogar mesmo, porteiro de maquete, assim, tudo. É jogado de uma forma assim, que expõe o preconceito por um lado, mas por outro lado de uma forma bem humorada, né? Buscando o humor. E aí a gente começa a questionar. Porque se o filme francês e o filme argentino, eles são comédias, mas eles têm um drama, o filme brasileiro é muito comédia pastelão. E essas questões, elas são abordadas de uma forma que pode, sim, ofender. Eu, aqui no canal, eu falo muito eu uso muito a linguagem do humor, eu uso muito uma linguagem leve, uma linguagem divertida, porque eu acredito que assim chega ao coração das pessoas. Mas eu sou cego. Uma coisa é eu fazer piadas de cego, outra coisa é uma pessoa que não entende, que não veste essa roupa, fazer uma piada. Em geral, eu tento deixar passar, embora me incomode em alguns momentos. Mas a pessoa, quando perde lugar de fala, ela precisa ter um cuidado muito maior. E o Leandro Hassum, ele perdeu o lugar de fala, e quem está falando disso não sou eu. É a Juliana Caldas. A Juliana Caldas é uma atriz com nanismo, ela participou de uma novela da Globo chamada Outro Lado do Paraíso, em que ela fazia uma personagem com nanismo que era maltratada pela mãe, que é a Marieta Severo, e ela foi a público, né? Ela postou no Instagram dela, nas redes sociais, não sei se foi no Instagram, para dizer que não achou graça do filme, que o filme expõe vários clichês, que é capacitista. O Leandro Hassum, inclusive, se desculpou, falou que não era o objetivo do filme. Eu, de fato, acredito que não é o objetivo do filme, né? Quem fez não estava com maldade, mas a forma como aborda a questão do nanismo é uma forma muito escrachada e muito estereotipada. E o humor, ele é exagerado, assim, de um lado de expor a pessoa, na minha opinião, né, a pessoa com nanismo ao ridículo, né? Aquilo que eu falei, o cara ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa extraordinária, e por isso que a mulher quase é obrigada a aceitá-lo, né? Pô, cardiologista do Papa, gente. Pô, com o cara bem dotado. Pô, cara. Então, a questão do nanismo não fica em segundo plano, pelo contrário, o cara é exposto a diversas situações, mas pelo filme ter um tom comédia pastelão, o humor acaba ficando escrachado, e isso pode ofender algumas pessoas, como no caso ofendeu a Juliana Caldas. E quem sou eu para dizer que ela tá errada, né? Ela tem esse lugar de fala, são situações que ela passa e tudo mais, então é complicado a gente fazer humor com uma dor que não dói na gente, né? Novamente eu volto ao que eu falei
no começo do vídeo, tem muita gente que vai falar que é mimimi, que não sei mais o que agora não se pode falar mais nada, que na minha época, não sei o quê. O mundo mudou muito da época de 80, da época de 90. Acho que muita gente aqui que fazia piada homofóbica, piada racista, tem vergonha de fazer, né? Porque o mundo, felizmente, mudou, a internet trouxe muito conhecimento, a internet trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa. Então, existe esse espaço para discussão. Eu não estou falando que o filme é ruim, eu não estou falando que você não deve ver, eu só estou trazendo aqui uma crítica a respeito de como a deficiência é abordada e eu ia trazer primeiro o meu ponto de vista, mas depois que eu vi o ponto de vista da Juliana, eu parei muito para pensar e é muito o que ela fala. Se no humor uma pessoa se sente atingida, então não é mais engraçado. Aí eu pergunto, vocês concordam? Vocês não concordam? Vocês já viram algum dos filmes? O Coração de Leão, o Amor à Altura e o Amor Sem Medida? Deixe sua opinião aqui, lembrando que vocês podem discordar, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar como a pessoa com deficiência é abordada, porque filmes como esse você nunca viu, e nem eu. Tchau, tchau.